Olá pessoal, tudo bem? Sou Letícia, psicóloga, especialista em família e hoje à noite eu vim trazer uma palestra muito legal para a gente poder pensar um pouquinho sobre o assunto. Até que o negócio nos separe. Bom, antes de falar da palestra, vou falar como é que eu cheguei nesse assunto. Desde muito cedo, o empreendedorismo faz parte da minha vida. E então a minha família tem empresa, então eu convivo com empresa familiar desde muito tempo. E esses assuntos relacionados ao empreendedorismo sempre me fascinaram e as relações que existem dentro de cada negócio também. Atualmente eu trabalho na VLDA, uma empresa especializada em branding e marketing, e trabalho com meu marido. Então hoje, juntos, a gente vive na pele muitas das experiências que eu vou trazer para vocês. Espero que seja muito útil esse conteúdo. Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade de fazer parte da Semana da Transformação Empreendedora. Eu acho que é um evento super inovador, super transformador para qualquer negócio. Espero que você esteja aproveitando as palestras. São conteúdos muito legais, de assuntos diferentes, para a gente poder abrir nossa cabeça, poder pensar o nosso negócio de uma forma diferente. E mais do que isso, a gente poder se reinventar dia a dia como empreendedor, que é o nosso maior desafio. Eu queria agradecer a equipe, dos produtores e organizadores que estão fazendo esse evento com muito carinho. Espero então que vocês gostem e vamos lá para a nossa palestra. Bom pessoal, vamos começar nossa palestra? Então antes da gente começar a falar de empreendedorismo e casal, vamos falar um pouquinho de sociedade. Acho que esse ponto é muito importante e pouco explorado no mundo dos negócios. É muito importante a gente pensar o seguinte, que muitos empreendedores quando se juntam para fazer um negócio, acabam durante o dia a dia do negócio pensando muito mais entre as suas relações de gestão de custo, marketing, vendas, a própria administração da empresa como um todo e esquecem de falar de vínculos societários. E isso é um tiro no pé, porque a gente tem que falar das relações entre os sócios, porque é ela que vai nos guiar e nos gerenciar por todo o nosso trabalho dia a dia. O que é importante escolhendo sócio, Isso vai determinar o nosso futuro do negócio e se isso vai ser um sucesso ou um fracasso. Porque vai ser a relação, como eu disse, diária, que tu e teu sócio vão ter ali, de tomada de decisão, de discussão de caso, de pensar uma estratégia nova ou algum produto, serviço novo para levar para o mercado, e isso pode trazer muito conflito. E aí é que pode morar o perigo. Então a gente tem que pensar muito bem em como escolher o sócio, a gente vai falar um pouquinho disso agora nessa primeira parte da palestra. Bom, vamos parar agora tudo e vamos pensar quais os motivos que nos levam a escolher um sócio. São muitos motivos que nos levam a escolher um sócio, diversas possibilidades, mas tem algumas que são principais. Primeiro, complementariedade. O que é isso? Complementariedade é quando a gente identifica no outro atributos, habilidades que a gente não tem. Então a gente acaba escolhendo aquela pessoa para suprir uma falta, uma carência que teria na nossa empresa. Então a gente às vezes pega alguém que seja bom de contas, de humanas, ou eu sou muito bom em vender, eu tenho uma pessoa muito boa lá, eu tenho um amigão que é de exatas. Então aquela pessoa vai dar conta do financeiro e eu vou dar conta do marketing e as outras coisas a gente vai meio que se ajeitando até poder contratar outras pessoas. Então a complementariedade é um dos grandes motivos de escolher um sócio. Segundo ponto, cumplicidade e confiança. Quem aqui não sabe que confiar em alguém é muito importante para qualquer relacionamento? Na empresa não seria diferente. Por que a gente precisa confiar nas pessoas? Porque a gente já pressupõe aquilo que ela vai pensar diante de algum problema. A gente consegue já antecipar algumas soluções que ela vai dar. Até quando dá algum pepino na empresa, isso é importante. Porque a gente já sabe mais ou menos como chegar naquela pessoa, com aquele jeitinho de falar, olha, aconteceu alguma coisa. Então, tu confiar, tu ter essa cumplicidade com o teu colega, com o teu sócio que está embarcando contigo nessa jornada é fundamental. Então, é um dos grandes motivos das pessoas que são muito próximas acabam se juntando e montando grandes negócios. Outra coisa, identificação por interesse. O que é isso? Quem aqui nunca viu mulheres que se juntam em torno de uma causa, como o aleitamento materno, que é uma coisa super difícil para mãe recente, Então, muitas mães acabaram se juntando e sendo consultoras maternas, enfim, ajudando, um nicho bem específico de mulheres que precisavam desse acompanhamento. Então, a afinidade, paixões fazem as pessoas se unirem e construírem negócios baseados nesses temas. Isso também facilita muito com que as pessoas acabam se identificando com aquele assunto e isso faz com que o negócio flua, Próximo ponto, solidariedade.
Quem aqui não passou por uma situação ou já viu alguém passar de aposentadoria, de desemprego? E isso também faz com que essas pessoas que passaram por situações próximas à nossa, ou por exemplo, época de crise, o que acontece? Muita gente aconteceu isso. Tive lá o meu colega por anos na empresa e nós dois fomos demitidos na mesma época. E eu conheço muito o trabalho, gosto do trabalho do meu colega, o que eu faço? Vou abrir uma empresa com ele. Então, pessoas que passaram por situações desfavoráveis acabam muitas vezes se juntando e tornando uma situação favorável através da abertura de um negócio juntos, né? Então, esse é um outro ponto também que a sociedade acaba acontecendo. Tem um ponto que é bem interessante, que é a falta de coragem. Quem aqui não deixa de empreender porque não confia em si mesmo, sozinho? Ou porque acha que é muito pesado empreender sozinho? Né? Então, às vezes, tendo alguém como bengala, ou como um apoiador, ou até mesmo como mentor, né? Alguém que não vai estar ali na empresa 100%, que não vai dividir contigo todos os dias as tuas atribuições, essa pessoa vai fazer a maior diferença, porque ele está ali, de alguma forma, mesmo que seja um sócio com menor porcentagem na empresa, mas ele vai estar ali contigo, te dando esse apoio para tu ter mais coragem, para tu poder levar adiante teu sonho. E o nosso último motivo, que muita gente acaba levando isso para dentro da empresa, é a herança. Às vezes, a gente acaba perdendo uma empresa da família, cai de paraquedas e se junta com outras pessoas. E isso tem que virar uma sociedade. Gente, isso é muito complicado, mas tem jeito. Então, assim, às vezes a herança, ela aproxima alguns familiares, né? Ou afasta mesmo. Então, assim, com jeito, né? Com a questão... com conselheiros, com a própria gestão profissional que hoje em dia existe, né, que ajuda muito na questão da governança, ela vai fazer a diferença na sociedade. Então não se preocupe, se você caiu de paraquedas numa empresa por causa de herança e não está muito confortável em ser sócio dessa empresa, tem jeito. Tem várias estratégias que a gente pode fazer que pode resolver essa sociedade, que pode começar já meio capenga. Bom, falamos das escolhas. Agora a gente tem que manter essa sociedade. Então a gente vai trazer 6 cuidados importantes para a gente poder manter a sociedade com saúde. Primeiro cuidado, conversar sobre o vínculo societário. Gente, não é de hoje que a gente sabe que conversa resolve muita coisa. Então não deixem só para falar de assuntos referentes à estratégia, para onde vai o negócio, falar de fornecedor, falar de cliente. Falem sobre a relação societária. Falem, os sócios sentem, vão tomar um café e vão conversar sobre a sua relação. Não a sua relação e a empresa, mas a sua relação. Olha, não gostei disso, não gostei daquilo. Isso é muito importante. Segundo, reestabelecer o contrato. O que é isso? Quando a gente monta uma sociedade, a gente tende a ter alguns pontos subliminares, assim, que não são ditos, mas são importantes que eles fiquem explícitos. Como assim? A gente precisa saber que tem vários motivos que nos levam a estabelecer uma relação de sociedade com outra pessoa. Só que, à medida que o tempo vai passando, esses motivos podem ir mudando, né? Novas coisas vão acontecendo na relação, a relação se transforma e esse contrato precisa ser revisto. Então, tenham esse cuidado de perceber que a relação muda depois de 5, 10 anos, vão mudando. Então, reconversem, pensem se está tudo bem, se está bem para mim, se está bem para ti, tá nessa empresa e da forma com que tá. De novo, a conversa é fundamental. Outro ponto super importante que muita gente acaba se perdendo, dar satisfação. Tem uma frase do presidente da Bombril que eu achei muito boa quando eu estava fazendo a minha pesquisa para palestra, que eu achei legal compartilhar com vocês. Quem tem sócio não é dono, tem chefe. Então, a gente precisa sim dar satisfação e saber compartilhar o que a gente faz da nossa área, ainda mais se a gente usa a complementariedade lá, né, que a gente falou anteriormente, para juntar duas pessoas para poder fazer um negócio. Eu tenho que dizer para o outro que o que eu tô fazendo tá ok, tá dentro do esperado, ou que não, olha, eu tô com dificuldade, tá dando esse problema. Então conversem de novo, dando satisfação de suas partes, de suas responsabilidades no negócio. Regras claras são super importantes. Por quê? E quais regras são essas? Retirada. Isso é um ponto muito importante que afeta o financeiro
Isso, muitas empresas acabam tendo grandes problemas de caixa por retiradas que não são bem acordadas. Então, acordem, sentem e pensem juntos qual a porcentagem de retirada vai ser, qual chance de investimento de lucro, qual a porcentagem que vai ser investida. Isso tudo é muito importante que seja bem especificado. Horário de trabalho, divisão de tarefas, são outras regras importantes de se estabelecer, certo? Porque se a gente não tem as regras muito claras, a gente acaba se perdendo um pouquinho e invadindo o outro ou não respeitando alguma coisa pelo dia a dia. Às vezes não é de propósito, mas pelo dia a dia a gente acaba se perdendo. Tem um ponto, um cuidado que é bem interessante, que é saber como desfazer a sociedade desde o início. Por que esse ponto é importante? Porque às vezes eu não estou confortável contigo no negócio e eu não sei te dizer de que forma eu quero sair dessa sociedade. Se a gente tivesse sentado e conversado quando começou a empresa, esse problema e esse desconforto eu não teria. Então sentem com sócios, mesmo se a empresa está andando ainda, para um pouquinho, faz uma reunião, toma um café e discutam como que vocês podem se organizar caso alguém queira sair da sociedade. Isso dá um alívio, isso traz mais clareza, né? Quando, se por acaso precisar lançar a mão desse recurso, né, da separação dos sócios, isso fica mais tranquilo, mais transparente essa saída de um dos sócios. Por último, converse sobre as diferenças. De novo a conversa, Letícia? Sim, de novo a conversa. Não deixa para depois se você se chateou com uma mágoa, assim, ficou magoado com alguma coisa, né? Não deixa para depois se daqui a pouco o colega foi grosso, né? O sócio foi meio grosso ou tomou uma decisão que não te consultou. Fala. Eu acho que se a gente acumula muita coisa, é aquela história do copo com água, né? De gota em gota o copo transborda. Então vamos cuidar das nossas relações, principalmente as relações societárias. São essas relações que vão fazer um negócio ter sucesso ou ter fracasso. Então cuide dessas relações, indiferente quais foram os motivos que levaram vocês a ter esse negócio. Tá certo? Bom, falamos da sociedade. E quando o sócio é o marido ou a esposa? Isso é um problema, hein? Às vezes não. São muitos aspectos que perpassam na somatória desses papéis e a gente tem que ter em mente que a vida pessoal, ela influencia direto na profissional e vice-versa. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente sobrepõe essa função de marido e mulher e de sócios numa jornada de empreendedor. Então o que a gente precisa ter em mente, né? Que na vida 2, a parte financeira, principalmente assim, o dia a dia mesmo, financeiro, não na empresa, vamos esquecer a empresa um pouco agora. Vamos falar do casal, como casal. O financeiro pega muito, é muito importante e ele faz com que os casais tenham tantas conquistas como frustrações na sua relação, né? Então a parte financeira ela é muito responsável por um casal brigar ou por um casal ter um desgaste, né? Quem nunca viu um casal se estressando, alguém reclamando da mulher ou do marido que gasta demais, ou que não trabalha tanto, porque o impacto disso vai ser na relação a dois, né? Das questões financeiras, ainda mais quando a gente vive uma crise. Isso impacta 300% a mais. Muitos casais tiveram grandes problemas nos seus casamentos em função da crise. Outra coisa importante de salientar é que problemas financeiros é top 5 das razões para se divorciarem. E, junto com o desgaste emocional, né, o desgaste da relação e a questão da traição, então do relacionamento extraconjugal. Então, a questão de dinheiro tá junto ali. Então, o financeiro realmente é muito importante. Ou faz tu ficar junto, ou faz tu te divorciar. Isso na vida do casal. Mas a gente tem que pensar isso agora, nesse momento que a gente está falando, isso na empresa. Então a gente vai trazer alguns aspectos que facilitam, né? E vou falar um pouquinho de vantagens e por último eu vou trazer os sucessos. Quais são assim os segredos para que você tenha sucesso empreendendo com seu marido ou com a sua esposa. Então vamos com calma. Primeiro, se a empresa é iniciada pelos dois ao mesmo tempo, então ele e ela se conheceram, se juntaram e começaram a ter um relacionamento e num segundo momento pensaram, vamos ter um negócio e vamos abrir um negócio juntos, esse negócio com certeza tem mais facilidades, tá? Situação 2, né? Ele ou ela
já tem um empreendimento, já tem uma história como empreendedor, conhece essa outra pessoa, essa pessoa começa a se relacionar, sai do seu trabalho formal e soma a essa empresa. É uma segunda situação. O que acontece da situação 1 para a situação 2? A situação 1, os dois iniciaram, eles planejaram aquele sonho, eles construíram aquilo juntos. Então um sabe o que esperar do negócio com a mesma vibração de quem iniciou aquele projeto, de quem desenhou aquele projeto juntos. A situação 2 é um pouquinho diferente, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Geralmente quem entra depois na empresa, isso é por exemplo, o experimento que eu tenho a experiência que eu tenho com meu marido, que eu entrei depois no negócio, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe o que eles viveram desde o início do negócio. E às vezes a gente acaba fazendo pouco caso daquilo que já foi vivido, né, da fase que tá o negócio. Então a gente precisa ter sim esse cuidado, de quando a gente embarca numa jornada que já estava andando, de respeitar essa trajetória. Né, e da gente poder agregar daqui pra frente. Bom, daqui pra frente, como que a gente vai fazer esse negócio nosso? Mas não falar muito do passado, porque isso pode só atrapalhar. Gente, lá no início falamos das dificuldades os cuidados que a gente tinha que ter da sociedade, né, no geral. Eu queria trazer um pouquinho quais as dificuldades que a gente tem especificamente quando se empreende em casal, tá? Elas são bem importantes a gente parar para pensar, para depois a gente poder ver os segredos de dar certo, certo? Então vamos lá. Primeiro, estabelecer funções. A gente já falou lá atrás que é super importante estabelecer funções e é sim a maior dificuldade que se tem. Ainda mais com o casal. Às vezes em casa a gente não consegue estabelecer direito às funções, né? Como fazer isso na empresa também. Mas é fundamental que isso esteja no papel, que cada um saiba quais são suas responsabilidades, deveres e obrigações, né? E quais são as coisas importantes que devem serem feitas de cada um e aquilo que cada um pode daqui a pouco ter como bônus, retiradas, enfim. Estabelecer de forma bem clara a relação que um e que outro tem e quais as funções que cada um tem que assumir, as responsabilidades que cada um tem que assumir na empresa. Segundo, separar assuntos pessoais dos profissionais. Para mim esse ponto é o mais difícil que a gente tem, porque nós somos seres humanos, nós não somos gavetas, nós precisamos falar muitas vezes, nós mulheres precisamos mais do que os homens muitas vezes, tem alguns casais que é o contrário, mas a gente precisa falar e às vezes a gente se atrapalha muito em saber qual é o lugar de falar sobre o quê. Então tenha isso em mente, tente fazer um exercício, respira fundo quando estiver na empresa para não puxar aquela briga, né, porque alguma coisa aconteceu em casa, então assim, tenta manter um equilíbrio para aquilo não interferir no dia a dia de trabalho de vocês, assim como uma baita briga na empresa não pode entrar na porta de casa, tem que ficar do lado de fora. Então é importante, isso mesmo que vocês trabalhem em casa, viu? Às vezes quando a gente faz home office, esse limite, essa fronteira, ela acaba se perdendo. E isso dificulta muito mais a gente ter essa cautela. Mas tenha isso em mente, isso vai salvar o casamento e o negócio. Terceiro ponto, tratamento inadequado. Às vezes a intimidade atrapalha e na empresa isso de fato acontece. Muita intimidade faz com que os casais se percam um pouquinho no trato com o outro, né? Às vezes a gente acaba pesando a mão numa discussão da empresa, acaba pesando a mão na frente de um cliente ou de um fornecedor. Então, sim, tentar ter sempre esse cuidado. Isso é uma dificuldade muito grande que os casais têm, que é de fazer o tratamento inadequado diante de fornecedor, cliente, enfim, a gente tem que manter a pose, certo? Pode estar querendo matar o marido ou a esposa, mas naquele momento ele é teu sócio e tu tem que respeitar. Dividir ganhos. Esse é outro ponto muito difícil, que os casais se perdem, porque a gente não sabe quanto pode cada um, na maioria das empresas não se sabe quanto cada um pode retirar da empresa de lucro, né? Então, saber o quanto cada um vai tirar ou não pode resolver esse problema, mas isso a gente vai falar mais adiante nos segredos para resolver esses problemas de casal. Aqui a gente fica com essa parte, com essa dificuldade que é dividir os ganhos. Férias juntos. Que problemão, certo? O que todo mundo sempre quer? O casal quer ficar junto nas férias, descansar, parar um pouco, né? Botar os pés pra cima, tomar um banho de água fresca e relaxar. E às vezes não dá. Claro que
tem que confiar nas pessoas que trabalham com você. Se não trabalham mais ninguém, um bom planejamento pode dar conta. Mas é importante sim ter férias juntos, mas é uma dificuldade que os casais enfrentam. Isso pode gerar alguns problemas também. Desde que conversado, tudo se resolve. Outra questão que é muito importante é a tolerância. De novo, a intimidade. Quando a gente tem muita intimidade, a nossa tolerância tende a baixar. E isso é um grande problema. Porque a gente tem que tolerar o outro. Qualquer pessoa a gente tem que tolerar. Nosso marido, nossa esposa, dentro da empresa, então, nem se fala. Tá ali com a gente, compartilhando o dia a dia, a gente tem que ser tolerante, né? Então, a gente tem que ter educação, tem que ter respeito, e isso faz a diferença no dia a dia da empresa. E o último tópico que eu vou trazer como dificuldade é levar problemas do casal para a empresa e vice-versa. Porque uma coisa é tu falar, outra coisa é tu pegar birra, né? Quem é que nunca pegou birra? Então, assim, a birra é um problema que a gente tem que solucionar, né? Porque às vezes a gente vem de um estresse, vem de uma dificuldade que a relação tem e não adianta. Respirar fundo, né, é o jeito. A gente precisa saber respeitar esse espaço de trabalho. Tem que ser sagrado. Assim como o espaço do casal em casa também. Não vai entrar... perder, por exemplo, quem trabalha com licitação, vou dar um exemplo, e perde a licitação, não vai chegar quebrando tudo em casa, né? Então a gente precisa sim saber estabelecer muito bem o que é da empresa e o que é de casa, tá bem? Então agora vamos ficar com a nossa próxima parte. Então, vamos falar um pouquinho das vantagens de empreender o casal, né? A gente tem muitas coisas boas dessa relação que pode sair e pode jogar a favor do seu negócio. Primeiro, planejamento a dois. Sentar e fazer as coisas em conjunto, afinal de contas, duas cabeças pensam melhor que uma, como diz o ditado, né? Então a gente sabe que quando os dois se juntam por um bem comum, a gente tem muito mais chance de sucesso do que cada um investindo energia em projetos diferentes. Então os dois estão juntos, estão ali e estão botando toda a energia que tem, todo o gás que tem nesse mesmo negócio, nesse sonho em comum. Segundo, motivação. Quem aqui já não se pegou muitas vezes empreendendo, meio desmotivado, meio cabisbaixo? Afinal, a gente está passando por uma fase econômica muito difícil e isso faz com que o nosso sentimento muitas vezes não seja de euforia ou de ansiedade por alguma coisa boa, e sim ao contrário, que a gente fique muito mais retaguarda, né? Pensando nos problemas que acontecem. E a motivação entre casal é maravilhosa para isso. Que quando um tá meio cabisbaixo, o outro vai lá e vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vai dar certo. E é essa motivação que faz com que um puxe o outro e o projeto ande à frente. Terceiro ponto, cumplicidade e parceria. A gente já falou sobre isso, né, na sociedade, e com o casal não seria diferente. Tu ter o teu cúmplice, o teu parceiro, que vai embarcar contigo nesse sonho, que é uma aventura empreender, principalmente no Brasil. A gente sabe que não é fácil. Então a gente sabendo que tem alguém ali que tá com a gente, né, que pensa junto com a gente, que idealizou aquele projeto, que tem uma paixão, né, um propósito de fazer aquilo, faz todo sentido. Nos deixa muito mais afim de fazer, né, e com tesão mesmo, de ir pra rua, de acordar de manhã e fazer as coisas diferentes, fazerem as coisas acontecer. Afinal, um dos maiores propósitos dos casais empreender é melhorar a sua família, a sua vida. Então, nada mais justo, né, que investir toda a energia que se tem nisso e para fazer as coisas acontecerem. O último ponto que eu trago como uma grande vantagem é a confiança. Afinal, a gente sabe que nenhum relacionamento dura sem confiar. Se tu confia no teu marido ou na tua esposa para ter um relacionamento, o que dizer de ter uma empresa, né, que é uma relação um pouco mais, digamos, informal, né? Mais formal, no sentido de distanciamento, né? A gente tem um relacionamento que é um aprofundamento dos dois e a empresa nos pede um distanciamento, mas eu confio naquele outro que tá ali comigo. Eu confio naquela outra pessoa e eu sei que eu posso contar para qualquer problema que acontecer ou qualquer dificuldade que eu tenha. Então, planejamento a dois, motivação, cumplicidade, parceria e confiança são grandes aliados no empreendedorismo em casal, certo? Então, gente, vamos falar de como ter sucesso empreendendo como casal? Vou trazer aqui alguns segredinhos para você colocar em prática no seu dia a dia. Primeiro deles, tenha um equilíbrio. É muito importante e difícil ao mesmo tempo ter equilíbrio. A gente não pode trabalhar o tempo todo.
né? A gente tem que ter um equilíbrio entre lazer e trabalho. Tem umas pessoas que são workaholic, por exemplo, que o casal é workaholic. Então eles acabam se perdendo um pouco na poeira e acabam trabalhando mais que a conta. E o lazer ele fica escondido, fica em segundo plano. Ainda mais quando o casal gosta daquilo que faz. Isso realmente pode acontecer e isso é prejudicial. A gente precisa de lazer. Então tenham equilíbrio. Segundo ponto, aproveitem as suas diferenças. Cada pessoa tem competências e habilidades próprias. Explorem, se permitam conhecer um ao outro e ver quem pode dominar mais tal assunto, quem pode fazer outras coisas. Explorem isso e coloquem-se nesses lugares. Fica muito mais fácil a gente fazer aquilo que a gente domina, né? Então assim, já emendando com o terceiro ponto, conheçam os pontos fortes e fracos de ambos. Às vezes a gente sabe que um é melhor em negociação, o outro já é melhor na cobrança, né? Aproveitem isso e se coloquem em funções pertinentes a essas habilidades. Então, saibam que às vezes a gente não é bom em tudo e às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer algumas coisas. E isso é importante, a gente se conhecer, conhecer o outro e respeitar. Quarto ponto, construam um sonho juntos. Por que é importante trazer isso? E é um grande segredo que a gente traz para o sucesso. A gente não pode puxar esse projeto cada um para o lado. A gente tem que os dois olharem na mesma direção, para que assim a gente possa ir mais rápido. E também tem um ditado que a gente ouve muito e, enfim, ele faz muito sentido, que é, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado, com certeza a gente vai mais longe. Então, vão juntos para o mesmo lugar. Respeito é o nosso próximo tópico. A gente já falou que é uma grande dificuldade, tanto para a sociedade como para a sociedade em casal. E aqui eu trago isso como um grande segredo, que não é segredo para ninguém, respeito. A gente precisa se respeitar e respeitar o outro. A gente também precisa olhar pra gente e respeitar as nossas dificuldades, tanto nas relações como nas habilidades técnicas, mas principalmente nas relações. Às vezes a gente tem muita falta de tato com alguma coisa com o outro e isso exacerba muito na relação societária. Então, respeite-se e respeite o outro. Próximo ponto. O casal é mais importante que o negócio. Por que isso é importante? Nem tudo são flores, vocês já viram, né? Então, às vezes a gente perde a mão no negócio e perde a mão no casamento. E a gente precisa fazer uma escolha. O que ficar? Casamento ou negócio? Optem sempre pelo casamento. Foi isso que levaram vocês a terem um negócio juntos. Foi a relação a dois que fizeram vocês se conhecerem e fazerem vocês se juntarem forças para ter o negócio. Apesar, né, gente, que a gente conhece muitas empresas aí que acabam optando a empresa ao invés do casamento, tá bem? Mas a gente respeita isso, beleza? Vamos pro próximo tópico? Definir o que pode ser gasto e o que deve ser investido na empresa. Esse segredinho pode fazer toda a diferença para não ter discussões sobre dinheiro. E não ter aquele grande problema que a gente falou lá no início da palestra, sobre os desgastes emocionais que o dinheiro causa no casal. Então, eu sabendo quanto eu posso gastar, quanto eu vou investir, ele sabendo quanto eu vou gastar, quanto a gente vai investir na empresa, isso pode facilitar. Porque às vezes a gente gasta com coisas para nós, né? Porque afinal de contas a gente trabalha, a gente merece também fazer os nossos investimentos pra gente. E tem que ser feito um investimento para a empresa. Não só todos os lucros vindo para os sócios, isso pode arruinar o caixa de qualquer empresa. Então a gente precisa sim definir um X da porcentagem do lucro que vai ser investida e um X de lucro que vai ser retirado. Próximo segredo, aprenda a lidar com a limitação do outro. Isso tem a ver com respeito também, mas é um pouco diferente. Às vezes a gente não consegue, de maneira nenhuma, enxergar o outro e entender que aquela pessoa não consegue realizar as mesmas coisas que a gente faz do nosso jeito. Então, sim, o outro vai fazer as coisas da melhor forma que ele pode, do jeito dele, e tá tudo bem, né? Nem sempre as coisas precisam acontecer como a gente quer. E sempre um ou outro acaba puxando para esse lado. Ah, mas tu não fez assim. Ah, mas tinha que ser assado. Vamos tentar ver a melhor forma que foi e dentro daquilo ali, como que a gente pode aprimorar, mas sempre respeitando as limitações, tá bem?
Outro ponto importante que a gente tem que lembrar aqui para os nossos segredinhos é a rotina. A gente sabe que enquanto casal a gente muitas vezes é engolido por ela, né? E na empresa não ia ser diferente. Então a gente sabe que precisamos, sim, da rotina, mas a gente precisa muito mais do que ela estabelecer para não acontecer aquilo, né, que eu falei anteriormente. Para não acontecer aquilo da gente trabalhar demais, não ter o equilíbrio, a gente precisa então estabelecer qual o horário que a gente vai trabalhar, qual o horário que vai ser de lazer individual, isso é muito importante. Cada um tem o seu espaço de lazer. Muitas vezes, com filhos, fica mais difícil. Qual o momento que a gente vai ter o espaço com a família, com os filhos, enfim. E qual o momento que é do casal, como casal. Então, ter essa rotina pré-estabelecida dos seus momentos aí durante a sua semana facilita muito mais. Porque aí você consegue se doar para aquele momento e ter atenção plena no que você está fazendo, né? Então você aproveita melhor o seu momento de empresa, o seu momento sozinho, o seu momento de família e o seu momento de casal. Então façam isso. Criem uma rotina semanal ou mensal, como for a realidade de vocês, e coloquem esses espaços aí, né? Esses passeios, essas atividades em família. Como que vocês podem organizar essas áreas da vida de vocês para que a rotina não engula, né, os momentos especiais em família e em casal e sozinhos que a gente precisa ter, tá? Então, assim, o próximo segredo é cuidar para não entrar em disputa de poder. Isso é muito importante e aqui eu faço uma ressalva para vocês. A disputa de poder, ela pode não aparecer. Ela pode ser, às vezes, uma picuinha, uma implicância um com o outro, sabe? Ela pode ficar muito disfarçada nas relações que a gente tem no dia a dia. E sim, está ali a escalada de poder. Então cuidem assim para que vocês não façam com o outro aquilo que vocês não gostariam que façam com vocês, né? Eu acho muito importante sempre ter isso em mente, né? Pra gente poder não subtrair o parceiro e se engrandecer em cima dele. Então vamos, de novo, o respeito. Eu acho que respeito e bom senso tá percorrendo com a gente desde o início da palestra, né? E agora a gente já tá se encaminhando pro final e ele segue aqui com a gente firme e forte. O respeito tem que estar aí sempre. Mais um segredinho, tá? Ser empático. O que é isso, Letícia? Ser empático. Ser empático é a gente conseguir ver as coisas através do outro. Então, ter uma relação de empatia pode salvar, principalmente casais que empreendem. Porque vocês estão vivendo a mesma situação, vocês estão no mesmo barco, vocês têm a mesma família, então vocês têm os mesmos problemas familiares. Então, tu conseguir ver com os teus olhos e trocar com o outro aquilo que tu tá enxergando, né, e respeitar essa visão que ele tem e ele respeitar a tua, vai ser fundamental. E saber, né, das dificuldades e limitações que a gente já falou, de todos os outros segredos, faz com que essa relação se torne leve. E a relação leve faz a gente feliz. Não pode ser pesado. E eu tenho um lema comigo que eu uso muito, tanto na minha família quanto na minha empresa, tem que ser legal. Então, tem que ser legal. Tem que ser legal trabalhar, tem que ser legal se relacionar com o marido, com a esposa, tem que ser legal estar com os filhos. Não pode ser uma obrigação. Então, a gente sabe que ser legal, né, para nossa realidade, faz todo sentido. As coisas que a gente faz tem que ser legal. Então, se esse tem que ser legal servir para você, pode usar, certo? E a última dica que eu deixo, o último segredo que eu deixo: permita-se ver o outro como parceiro e não como oponente. Vocês dois estão juntos nessa. E vocês têm que saber que isso faz toda a diferença. Um pode se apoiar no outro e um tem o outro para tudo, para as horas boas, para dar risada e nas horas ruins, para pensar no que fazer. Então aproveite quem está ao seu lado e comprou essa ideia juntos, né? Que vocês compraram essa ideia juntos e seguem e construam o melhor sonho da vida de vocês, faça-o tornar realidade. Essa é a minha última dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Foi feita com muito amor, foi feita muito inspirada nas realidades que eu vivi já enquanto pequena, vendo meus pais trabalharem, e agora enquanto adulta, né, com a minha própria empresa familiar também. Não é fácil, é um desafio diário, a gente tem que se reinventar, e eu acho que essa é o maior recado que eu gostaria de deixar para vocês. Não é porque é difícil que a gente não faz, mas se a gente se juntar, parar, conversar e se respeitar, tudo dá certo. Tenham uma ótima noite. Eu espero que vocês consigam empreender com muito sucesso entre casal.
Bom, pessoal, se você gostou desses segredos e quer conversar um pouquinho mais sobre eles ou outros da sua empresa, manda um e-mail para mim aqui e a gente troca uma ideia sobre a sua empresa, certo? Tô esperando o teu e-mail.